Fala pessoal, tudo bem com vocês? Sejam bem-vindos a mais uma aula aqui. Bom, trataremos agora sobre conceitos de guarda, tutela e adoção para dar continuidade aos nossos estudos. A gente precisa entender o seguinte, né? São termos parecidos, porém distintos, ou seja, tem lá suas diferenças e isso é importante para que você possa mandar super bem numa prova de concurso, tá certo? Então acompanhe comigo aí os detalhes e os conceitos de cada palavrinha. Bom, a começar, evidentemente, pela ideia da guarda, né, pessoal? Pessoal, uma coisa interessante para a gente observar é o seguinte, tá? Que a guarda, ela, na verdade, ela tem por finalidade regularizar, melhor dizendo, uma situação de fato. Como assim? O que acontece? Olha só, imagina que uma determinada mãe, né, abandona o seu filho, certo? Abandonou o seu filho, e essa criança passou a ser cuidada, criada pela vizinha, né? Pelos vizinhos. Vou colocar aqui, ó, vizinhos. Um casal, né? Meus desenhos são sempre bem toscos, né, gente? Ó, então tá aqui o casal que cuida dessa criança, ok? Beleza, o que acontece? Aqui há uma guarda, só que é uma guarda irregular, certo? Qual que é o intuito da guarda oficial, podemos dizer assim? É regularizar uma situação de fato, ou seja, algo que já ocorre, algo que já acontece, tudo bem? Só que a guarda, ela é provisória. Então a guarda, ó, ela é provisória, tudo bem? Ela surge justamente de um fato com o intuito de regularização, certo? Quando alguém, na verdade, passa a se responsabilizar pela criança. Então, ó, esse casal aqui que eu desenhei, tá bom? Eles passam a ser responsáveis aí, no caso, né, pela criança, tá bom? Bom, nós vamos ter aí um conceito, uma ideia de proteção material, que acaba existindo, moral e educacional, de modo que a criança ou adolescente passa a ser considerado dependente para todos os fins, inclusive, no caso aí, previdenciários, tá? Como eu disse para você, é uma situação que, infelizmente, até ocorre bastante, né? A gente vê muitos casos, por exemplo, da mãe desaparecer, né? Do pai também, às vezes não tem nem ideia quem seja o pai, ok? A mãe vai embora e os avós passam a cuidar daquela criança, né? Do neto, tá certo? Então, esses avós passam a ter o quê? A guarda daquela criança. Cuidado, como eu falei para você, né? Não é adoção, porque adoção avós e irmãos não podem adotar. Mas guarda e tutela, tudo bem. Bom, então, logo consequentemente, essas pessoas aqui, ó, esse casal que acabou tendo a guarda dessa criança aqui, passa a ter o dever de educar. Por isso que eu coloquei para você, né? E outra coisa, tá? Não depende de destituição dos pais biológicos. Ou seja, os pais não serão destituídos para que haja uma ideia de guarda. Inclusive, como eu falei, a guarda ela é provisória. Porém, as pessoas que estão, né, guardando ali uma criança, está uma criança sob a guarda deles, têm o direito de se opor a terceiros, inclusive em relação aos pais biológicos. Então imagina que, passado alguns anos, esse pai aqui, ó, ele retorna, tá, de onde foi embora, largou o filho, deixou o filho aí alguns anos no cuidado dos avós, né? Beleza, e de repente ele volta querendo pegar seu filho, tal, levar para outra região, para outro local. Bom, como tem uma guarda aí que é uma guarda já regularizada, se a gente partir desse princípio, o que vai acontecer? Essas pessoas que estão, né, responsáveis agora por essa criança têm o direito de se opor a terceiros, inclusive aos pais. É concedida
como regra no contexto de uma tutela ou adoção, mas excepcionalmente poderá ser concedida a pessoas que não tutores e pretendentes à adoção, por exemplo, responsáveis pelas casas de acolhimento institucional, tá? Passam até a guarda, né? Ou responsável pela criança em programa de acolhimento familiar. Ok? Então são conceitos aí relacionados à guarda. Temos aqui conceitos relacionados à tutela. Bom, a tutela, pessoal, é uma medida protetiva para auxiliar nos cuidados da criança e adolescente, bem como do seu patrimônio. Então, aquela pessoa ficar tutelando aquela criança, tudo bem? Visa suprir uma carência de representação legal, ok? Em razão da ausência dos pais. Pressupõe a extinção ou perda do poder familiar. Veja, então um conceito aqui bem voltado, né, à ideia da tutela. Isso acontece, por exemplo, né, quando já adolescente, o adolescente perde os pais num acidente, alguma coisa assim, e aí vai ficar alguém tutelando aquela criança, aquele adolescente, tudo bem? No intuito, né, de protegê-la e proteger também aí o seu patrimônio, certo? Bom, agora nós vamos visualizar aqui informações pertinentes a respeito da adoção. E a gente precisa começar aqui com as características da adoção, que é a parte mais importante dessa aula, a respeito da adoção, não necessariamente somente as características, tá? Mas entre guarda, tutela e adoção, a adoção é mais importante. Bom, primeiro, que a adoção é um ato personalíssimo. O que isso significa? Significa dizer que é um ato individual, pessoal, certo? Trocando em miúdos, por exemplo, eu não posso, por exemplo, ter uma procuração de alguém que vai adotar uma outra pessoa, tá? E aí, por conta dessa procuração, certo? Ter uma adoção. Não. É uma adoção, sempre ela é pessoal, tá certo? Só a pessoa pode adotar. Então, como eu volto a repetir, tá? A ideia do ato personalíssimo é uma prática pessoal. Não tem como fazer isso, por exemplo, como eu falei, por procuração, ok? É um ato revogável. É um ato irrevogável, certo? Ou seja, não dá para simplesmente a pessoa que adotou uma criança, ou um adolescente, no caso, né, deixar de ser depois. Tá bom? Ou seja, por quê? Porque é um ato irrevogável. Porque o adotante passa a ser pai daquela criança, ok? É um ato incaducável. O que isso significa? Olha só, imagina que essa criança aqui foi adotada por um casal. Tá aqui o casal, né? De novo, um desenho bem tosco para você. E aí esse casal aqui, né? Estava indo para um local e sofreu aí um acidente. Aqui eu estava tentando desenhar um carro. Ah, não, pelo amor de Deus. Espera aí, deixa eu melhorar. Pode dar risada aí, pode colocar kkkk aí no comentário, tá? Eu não ligo, não. Mas vamos tentar fazer um negócio aqui mais decente, né, professor? Pelo amor de Deus, né? Vamos lá, deixa eu ver se eu consigo desenhar aqui uma caranga. Tá pensando que é fácil, né? Não é fácil não, meu amigo. Ó, agora com calma. O negócio tá saindo. Tá saindo coisa mais horrorosa do mundo, né? A frente do carro tá toda batida, né? Certo? Aí esse carro aqui, infelizmente, aconteceu um acidente e essas duas pessoas aqui, ó, vieram a óbito, certo? Então, olha só, essas duas pessoas aqui tinham adotado essa criança e vieram a óbito. Deixa de ser pai? Não, certo? Os pais adotantes morrem, mas não volta a criança para os pais biológicos. Olha que interessante, tá? Mesmo com a morte aqui dos adotantes,
A criança não volta mais para os pais biológicos. Por quê? Porque houve uma destituição. Destituição. Certo? Então é importante guardar isso. Bom, é um ato excepcional. Por que é um ato excepcional? Não é porque a ideia da adoção, evidentemente, é a última cartada, vamos dizer assim, até porque você acaba destituindo os pais, né? É um ato pleno, por quê, gente? Por que é um ato pleno? Porque a adoção rompe, isso é importante você guardar, tá? Rompe os vínculos de origem por conta da destituição, tá? Ou seja, deixa de ter vínculo com os pais. Só um detalhe, tá? Tem exceção aqui à regra. Deixa eu só pegar outra cor aqui de caneta para você enxergar comigo. Tem exceção à regra, ó, exceto impedimentos matrimoniais, tá bom? Ou seja, os irmãos, eles não podem se casar, né? Seria nesse sentido, ok? É um ato constituído por sentença. Por quê? Porque haverá uma decisão judicial. Sabe o que isso significa? Significa dizer que não é por meio de um contrato. Não se faz um contrato para perder ali o direito, no caso, né, de ter o filho ou adotar uma criança, ok? É uma decisão judicial. Então é importante você guardar essas informações. Bom, dando continuidade, agora nós vamos visualizar aqui os requisitos objetivos para a adoção. E o primeiro requisito que a gente pode observar é a idade. Olha só que interessante, pessoal. Informações bem pertinentes para vocês. Os pais adotivos. Que idade que os pais adotivos precisam ter para adotar uma criança? Então, de acordo com o ECA, de acordo com a lei, os pais precisam ter a idade de pelo menos aí 18 anos. Certo? Idade de 18 anos. Agora tem uma outra informação aqui interessante para você, que os pais precisam ter aí 18 anos, ao menos 18 anos, tá? E os adotados, eles precisam ter, a criança, né? A criança, o adolescente, precisa ter uma diferença entre os adotantes e os adotados de 16 anos. Gente, marca isso aí, grifa, faz alguma coisa, tá bom? Mas marca essa informação que ela é importante, é pertinente para você. Então, a idade mínima, vamos dizer assim, né, dos adotantes, 18 anos, e a diferença entre os adotantes e os adotados, 16 anos. Então, só para a gente entender e visualizar isso aqui melhor, vamos imaginar aqui uma situação, ó. Espera aí, não é isso que eu quero a caneta, e eu quero, opa, tá tudo louco aqui, espera aí. Vamos lá, cor da tinta, agora sim. Ó, então imagina que essa pessoa deseja adotar uma criança. Essa pessoa aqui tem 18 anos, certo? Beleza. A criança tem 3 anos, ok? Qual é a diferença de idade entre eles? A diferença de idade entre eles é de 15 anos. Logo, pode existir adoção nesse caso? Não. Não pode existir a adoção nesse caso. Certo, pessoal? Muito simples, né? Não pode existir a adoção. Por quê? Porque a idade aqui é de 15 anos, há a diferença, e a diferença tem que ser de 16 anos. Agora, se essa pessoa aqui tivesse, vamos lá, 19 anos e a criança 3 anos, aí nós teríamos aqui uma diferença de 16 anos. Aí beleza, sem problemas. Certo? Beleza. Bom, outro requisito objetivo é a destituição, ou seja, para existir adoção é preciso que há uma destituição. Os pais são destituídos, ok? E nesse caso existem 2 tipos de ações que nós podemos ter para a destituição. Uma ação que nós vamos chamar de ação contenciosa, ó, ação contenciosa, tá? Que é uma ação, a bem da verdade, judicial,
ok? Então, nós temos aqui uma adoção, uma ação contenciosa, ação judicial que o juiz vai lá e decide, tudo bem, vai lá, toma a decisão. Claro, ele toma a decisão por meio de informações pertinentes que ele tem, ok? E podemos ter aqui a destituição por consentimento, que, a bem da verdade, também teremos uma ação judicial, tá? Por quê? Porque o consentimento, você vai encontrar isso, inclusive, lá no artigo 19 do ECA, ok? Beleza? O consentimento é quando o pai ou a mãe, né, ou os dois, no caso, entregam o filho para a adoção. Agora, esse consentimento, para ele existir, pessoal, é preciso certas regrinhas aí, certo? Primeiro, só vai ocorrer a adoção após o nascimento. Após o nascimento, certo? Só vai ocorrer após precedida orientação. Deixa eu ver aqui, precedida orientação, tá? Então é preciso acontecer a orientação antes, né, para ter a destituição. E por fim, essa adoção será feita de maneira judicial, tá bom? Deve ser feita judicialmente, senão nada feito. Ok? Então, por isso, de uma certa maneira, ela passa a ser uma ação judicial, mas tem que ter essas regrinhas aí, estipuladas, certo? Bom, outro requisito que nós temos aqui é a manifestação ou a oitiva, pessoal. Também aí algo bem pertinente para que você possa observar comigo, tá certo? A manifestação, ela ocorre para as crianças. Para crianças. Agora, veja, tem certa situação que a gente pode observar que é uma forma até complicada e difícil, em que o juiz, ele terá, na verdade, podemos dizer assim, um trato maior. Ó, a manifestação leva em consideração o juiz ter um trato maior referente ao caso. Ah, por quê? Porque, veja bem, ó, para pensar, uma criança, um bebê de 2 meses, criança de 1 ano, né, 2 anos, tal, dificilmente você vai ter condições aí, né, não tem como, né, imagina, uma criança de 2 meses vai conseguir escolher, tomar uma decisão, ou falar o que ela deseja, o que ela quer, fica difícil, né, não tem como. E nós temos também a oitiva. A oitiva ocorre quando é no caso de adolescente. Adolescente nós vamos ter aqui, no caso, a oitiva, certo? Então, manifestação para crianças. Agora, oitiva é para adolescente. Então, manifestação, a criança pode ser ouvida? Pode, né? Porque, evidentemente, com uma criança de 3, 4, 5 anos, né? Evidentemente, a partir de 3 anos já tem condições aí de falar o que ela até deseja. Agora, quando se trata de adolescente, aí nós chamamos isso de oitiva. Oitiva, logo, ela é mais formal que a manifestação. Eu vou escrever isso aqui para você, mas com outra cor, ó. Então, ó, oitiva é mais formal, tá? Que a manifestação. É muito importante, pessoal, que você anote essas informações também, evidentemente, tá? Beleza? Então, quando se trata de adolescente, temos, no caso aí, a oitiva. E ela passa a ser mais formal. Legal, vamos caminhar que a gente tem aqui uma outra forma, outro requisito, né? Que é o estágio de convivência. É muito importante que se visualize e verifique o grau de afinidade que ambos vão ter. Esses ambos que eu digo é o adotante e o adotado, ok? Podemos utilizar aqui uma expressão, né? Tem que dar liga, ou seja, tem que existir ali uma liga de ambas as partes, certo? Bom, e muda um pouquinho quando a adoção ela é nacional e quando a adoção ela é internacional. Quando a adoção é nacional, nós vamos ter um estágio de convivência de no máximo
90 dias. Ok, beleza? Esses 90 dias aqui, eles podem ser prorrogáveis. E se for prorrogável, esses 90 dias aqui, será prorrogável por igual período. Tá certo? Beleza? Agora veja, no caso da adoção nacional, o estágio de convivência pode até ser dispensável. Tudo bem, ó? Vou colocar aqui, ó, pode ser dispensável. Certo? Por que ele pode ser dispensável aí o estágio de adoção? Quando existe laços de afinidade, tá? Ó, quando existir laços de afinidade. Então, no caso, quando existir laços de afinidade, é possível aí que o estágio de convivência seja aí, no caso, né, dispensável, tá bom? Quando que ocorre aí esse laço de afinidade? Como que pode isso acontecer? Basicamente, pessoal, o que a gente pode entender aqui é que esse laço de afinidade ele ocorre quando a pessoa já cuidava da criança, né? Quando existia, por exemplo, uma guarda, tudo bem? Então, nesse caso, né, já existe um vínculo, ok? Beleza. E temos aqui a adoção internacional. A adoção internacional, ela é obrigatória sempre, né? Então, diferentemente, no caso, tá? Da adoção da adoção nacional, que ela pode ser dispensável. Essa é obrigatória. E o prazo aqui no caso, ele é diferente, de 30 a 45 dias, ok? Também pode ser prorrogável, tá? E se for prorrogável, por igual período. Agora tem um detalhe, tá? Essa adoção internacional tem que ser cumprida no território nacional. Apesar de ser uma adoção internacional, ela vai ser cumprida no território nacional, ou seja, no Brasil. Tá certo? Até por uma questão de estágio de convivência, né? Ainda não deu aval ainda se vai vai ter adoção ou não. Então é preciso levar isso em consideração, ok? Bom, vamos dar continuidade. Mais uma etapa aqui, no caso, né? É o prévio cadastramento. Isso significa dizer que esse cadastramento, vamos ter uma lista de habilitados. Tá? Uma lista de habilitados. Essa lista de habilitados serve tanto para os adotantes, como também para os adotados. Ok? Então, evidentemente, vai ter uma lista, vai ter uma listagem, né? E que as pessoas estarão ali habilitadas à adoção. E aí se verifica, em regra, a ordem cronológica, certo? Mas vale lembrar para você, né, que existem aí, no caso, exceções à regra cronológica do prévio cadastramento aí e, evidentemente, dessa habilitação que nós temos. Bom, essas exceções, elas são as seguintes. Primeira, hipótese de adoção unilateral. Tá? Hipótese de adoção unilateral. Vamos imaginar aqui uma situação para você entender. Vamos imaginar que temos aqui um casal, né? Um casal, certo? Que não necessariamente precisa ser homem e mulher, tá? Bom, aí esse casal aqui tem uma criança, tem um filho, ok? E um dos dois acaba falecendo. Vou colocar aqui que a mulher aqui, ó, faleceu, certo? Bom, o que acontece? Esse camaradinha se casou novamente, vai ter uma nova companheira aí, tá?
E essa nova companheira decide adotar a criança. Ah, mas ela é madrasta. Isso, a madrasta ela decidiu adotar, ou seja, ter lá nos dados, né, nos documentos, ok? Que ela é mãe dessa criança. Porque lembra que eu falei para você que passa a ser mãe, igual, as mesmas condições. Então nós temos aí uma hipótese de adoção unilateral. Logo, não há necessário aí um cadastro, né? Não faz nem sentido isso, certo? Bom, outra exceção que nós podemos ter aqui no caso, deixa eu só pegar aqui a caneta vermelha, isso. Outra exceção que nós podemos aqui ter no caso são os parentes com vínculo de afinidade, tá? Porque, lembra, aqui a gente tem a família, né? A família extensa, ok? Então, é muito interessante que a criança, o adolescente, esteja ali no seio familiar que vai além dos pais, ok? Então, logo, consequentemente, por ser mais interessante, logo, com vínculo de afinidade, tem a ver com os parentes, né? E lembrando, né, sempre que avós e irmãos não podem adotar, podem ter a tutela, a guarda a tutela, mas não podem adotar. E temos também, no caso, os não parentes. Uma outra exceção aqui à regra. Essa exceção à regra aqui, pessoal, ocorre quando, por exemplo, uma pessoa que esteja cuidando de uma criança, uma família, né, no caso, esteja cuidando de uma criança, e não é parente, mas essa pessoa tem a guarda, ela tem a tutela, e já está cuidando daquela criança há algum tempo. Mais de 3 anos, no caso, certo? Pô, precisa visualizar a convivência familiar aqui? Não. A criança está mais do que acostumada, não é verdade? Então, logo, consequentemente, não há necessidade desse prévio cadastramento. Então, essa pessoa, mesmo não sendo parente, mas tendo a guarda tutela por mais de 3 anos, ela pode adotar a criança sem precisar passar por essa necessidade aqui de cadastramento habilitado. Certo? Legal. Temos aqui também os requisitos subjetivos para a adoção, que é o quê? Por que é chamado de subjetivo, né? Porque é mais difícil aí de você mensurar, como a idoneidade, os motivos legítimos e desejo de filiação e reais vantagens para o adotando. Então se verifica isso. Essas reais vantagens para o adotando, vale lembrar, é para o adotando. E aí a gente sempre tem que tomar cuidado, né? Porque podemos pensar, de repente, numa situação em que entendemos que aquilo é vantajoso para o adotante, para o adotando, perdão, mas o adotando não entende isso. Dá para entender essa ideia? Pode acontecer. Então, é para o adotando. Então, são requisitos aí chamados requisitos subjetivos. Tá certo? Então, você tem que pensar aqui nos requisitos objetivos, idade, destituição, manifestação ou oitiva, estágio de convivência, prévio cadastramento, certo? E pensar aí nos requisitos subjetivos. Bom, algumas regras aqui finais sobre adoção. Não podem adotar os ascendentes os irmãos do adotando, você já sabe disso, eu já comentei para você. A adoção conjunta pressupõe casamento ou união estável. Então, quando se fala numa adoção conjunta, então você vai ter duas pessoas aí, certo? Duas pessoas que podem ser heterossexuais ou homossexuais, não importa, tudo bem? Mas vai existir ali a pressupor casamento ou união estável. O prazo máximo para a conclusão de adoção é de 120 dias, prorrogável uma única vez por igual período, mediante decisão fundamentada da autoridade judiciária. Bom, gente, esse prazo aqui que seja o quanto antes possível. Por quê? Porque para pensar, né? A vida de uma criança, de um adolescente é muito rápido. Imagina se passam aí anos, eu quero grifar isso aqui com marca-texto. Deixa eu ver se eu troco aqui a cor. Ó, passam anos aí para fazer um processo de adoção. A criança ela vai crescendo, ela vai perdendo cada vez mais o vínculo ali.
isso é ruim. Então tem que ser um processo rápido, dinâmico, porque tem que se pensar ali na criança e no adolescente. Entre a fase de infância até a adolescência, nós temos aí, no máximo, são 18 anos. Em alguns casos aí chegando até 21 anos, né? Exceções aí à regra, ok? Bom, para adoção internacional, temos aqui algumas regras também. Deve ser dado preferência à colocação em família substituta no Brasil. O adolescente será informado e consultado se está preparado para a medida. Brasileiros residentes no exterior têm preferência aos estrangeiros na adoção internacional. Todo o processo deve ser intermediado pelas autoridades centrais, estaduais e federais. O adotado não perde a nacionalidade brasileira. Não dá para eu garantir para você que o adotado terá nacionalidade, né, do outro país a qual ele vai viver, com a família dele nova, tudo bem? Mas isso dá para a gente ter certeza absoluta, ele não perde a nacionalidade. Eu digo que não dá para bater o martelo a respeito disso, porque evidentemente não sabemos a regra necessariamente do país que está, dos pais ali, né, dos adotantes de origem, ok? Bom, alguns procedimentos aqui para adoção internacional. Pedido tem que ser formulado perante a autoridade central do país de acolhida, onde residem os pretensos adotantes internacionais. Relatório da autoridade central do país de acolhida explicitando que possuem capacidade jurídica e adequação para adoção. Envio da informação à autoridade central brasileira. Se compatíveis as legislações e preenchidos os requisitos, será expedido laudo de habilitação para adoção com validade de, no máximo, 1 ano. Pedido judicial de adoção perante o juízo da vara de infância em que estiver a criança a ser adotada, conforme definição da autoridade central. E aqui nós temos um direito, né, muito importante, está no artigo 48, que é o direito de conhecer a origem biológica. Então, o adotante ele não pode esconder, omitir essa informação, né? Ou seja, o adotado tem o direito, conforme o artigo 48 do Estatuto da Criança e do Adolescente. Olha só, o adotado tem direito de conhecer sua origem biológica, bem como de obter acesso irrestrito ao processo no qual a medida foi aplicada e seus eventuais incidentes após completar 18 anos. O acesso ao processo de adoção poderá ser também deferido ao adotado menor de 18 anos. Ó, veja, quando é após completar 18 anos, né, o adotado tem todo o direito aqui de ter acesso irrestrito ao processo. Quando é menor de 18 anos, a seu pedido, assegurada a orientação, assistência jurídica e psicológica, que o adotado aí pode ter o direito de acesso ao processo de adoção. Ok? Bom, galera, agora nós vamos resolver algumas questõezinhas para que você possa observar como que o tema pode ser abordado na prova, né? Temos aqui a questão número 1, que ela diz assim: sobre a adoção, conforme o Estatuto da Criança e do Adolescente, é correto afirmar? Alternativa A: é possível a adoção por casal homoafetivo, independentemente do estado, desde que maiores de 21 anos. Gente, essa informação aqui, você vai pausar o vídeo aí e vai tentar resolver, tá? Eu já vou resolver aqui para vocês. Ela tá errada, né, galera? Por quê? Deixa eu só trocar aqui a cor da caneta. Vamos lá, vermelha. Por conta desse negócio aqui, ó, desde que maiores de 21 anos, não tem nada disso, certo? O adotante há de ser pelo menos 12 anos mais velho do que o adotando, na verdade, pelo menos 16 anos mais velho, como você visualizou aqui comigo, tá? Alternativa C: não podem adotar os ascendentes e os colaterais até 3º grau do adotando? Não, colaterais até 3º grau pode, o que não pode são os ascendentes. Alternativa D: o adotando deve contar no máximo 18 anos a data do pedido, salvo se já estiver sob a guarda ou tutela dos adotantes. Esse é o nosso gabarito, alternativa D. Já a alternativa E diz que a doação será precedida de estágio de convivência obrigatório com a criança ou adolescente pelo prazo mínimo de 90 dias. Bom, você não viu aí, você viu aí comigo, né? Na verdade,
O prazo é de 90 dias, prorrogáveis, né, por igual período. Vou até voltar aqui, ó. Vamos lá. Tem essa informação aqui marcadinha. Regras finais, ó. Cadê? Deixa eu ver aqui, vamos lá. A questão fala: a adoção será precedida de estágio de convivência obrigatório com a criança ou adolescente pelo prazo mínimo de 90 dias. Vamos lá, voltar aqui, ó. Cadê? Estágio de convivência. Eu marquei aqui, ó, no prazo máximo, né? Ó, prazo máximo, tá vendo, ó? De 90 dias, prorrogáveis por igual período. Ou seja, não necessariamente tem que ser 90 dias. Mas se for 90 dias, pode ser uma prorrogação por igual período. Se for 30 dias, uma prorrogação por 30 dias. Se for 60 dias, uma prorrogação de 60 dias, tá? Mas é no máximo. O problema voltando lá, né? Da alternativa que ele fala no mínimo. Por isso tá errado isso aqui. Máximo. Certo, galera? Legal, vamos para a questão número 2. Maurício e Rita residem no Uruguai, mas desejam adotar uma criança brasileira, como eles. Vamos lá. Entram com um pedido de adoção no Brasil. Depois de todos os trâmites legais, o casal é chamado para iniciar o processo de estágio de convivência com uma criança. Nesse sentido, o ECA determina que esse estágio, Maurício e Rita residem no Uruguai, mas eles são brasileiros, tá? Certo? Por isso que aqui fala, né? Como eles. Eles desejam adotar uma criança brasileira como eles, tá? Nesse sentido, o ECA determina que esse estágio, alternativa A, realizar-se-á no país de residência dos postulantes? Não, tem que ser no território nacional, no Brasil. Você visualizou isso aqui comigo, meu amigo, certo? Vamos lá. Alternativa B, inicialmente se dará no Brasil por 30 dias, sob a supervisão diária de uma instituição de acolhimento. Inicialmente se dará, vai acontecer no território nacional. Então, esse negócio aqui de inicialmente, esquece. Ocorrerá no país de residência dos postulantes. Já vemos que isso aqui está errado. Será cumprido no território nacional, preferencialmente na comarca de residência da criança ou adolescente. Opa, isso sim está correto. E a alternativa E, acontecerá na capital do estado. Não fala nada de capital do estado. Fala que é de preferência na comarca de residência da criança ou do adolescente, tá? Vamos lá resolver mais uma questão? Vamos lá. A questão diz assim: acerca da colocação em família substituta e da guarda, tutela ou adoção, é correto afirmar que... A alternativa A diz assim: a tutela obriga a prestação, assistência material, moral e educacional à criança ou adolescente, conferindo a seu detentor o direito de opor-se a terceiros, inclusive aos pais. Gente, na verdade, não é tutela aqui que tem esse texto, tá? E sim a guarda. Então, a banca examinadora aqui, ela trocou, viu? Alternativa B. A adoção destina-se a regularizar a posse de fato, podendo ser deferida, liminar ou incidentalmente nos procedimentos de guarda e tutela, mas exceto no de adoção por estrangeiros. Na verdade, a regularizar a posse de fato não é adoção, e sim, de novo, guarda, ok? Alternativa C. A tutela confere à criança ou adolescente condição de dependente para todos os fins e efeitos de direito, inclusive previdenciários. Na verdade, de novo, né? Aqui se refere à guarda. E a alternativa D. A adoção atribui a condição de filho ao adotado, com os mesmos direitos e deveres, inclusive sucessórios, desligando-o de qualquer vínculo com os pais e parentes, salvo os impedimentos matrimoniais. Opa, esse é o nosso gabarito. Alternativa D. Você se lembra que eu comentei sobre isso? Salvo os impedimentos matrimoniais, por quê? Porque não pode os irmãos, né, se casarem, ok? E a alternativa E, a guarda e a tutela poderão ser revogadas a qualquer tempo mediante ato judicial fundamentado ouvido o Ministério Público. Bom, não tem isso, então ficamos com a alternativa D de dado, certo? Bom, galera, assim eu finalizo mais uma aula aí de ECA sobre conceitos de guarda, tutela e adoção. Espero ter ajudado mais uma vez. Fico por aqui e a gente se vê numa próxima oportunidade. Valeu, grande abraço e ótimo estudo para você. Olá, você acaba de assistir a uma aula ou uma parte das muitas aulas que nós temos aqui no nosso curso online preparatório Gabaritando Auxiliar Administrativo 2 Escolar para a Prefeitura de Santo André. E se você assistiu, chegou até aqui, é porque gostou, na verdade?
Então, continua, porque eu tenho um recado importante para te passar. Nós aqui do Vencendo Concursos montamos o curso online preparatório completo para você ser aprovado nesse concurso. É isso aí. Eu estou falando para você ser aprovado, porque nós temos o melhor curso preparatório e com excelente custo-benefício. E eu tenho certeza, se você focar da maneira correta, estudar, assistir às aulas, de maneira organizada, como nós fizemos na nossa plataforma, você sim será aprovado nesse concurso. Eu quero aproveitar e mostrar para você quais são as vantagens do nosso curso preparatório. Então acompanhe aí comigo, ó, para você ter uma ideia, para você ter uma noção das suas vantagens. Primeiro, você vai ter acesso imediato. Então, no momento que você adquirir o curso preparatório, você recebe no seu e-mail os dados de acesso e já começa a navegar com a gente imediatamente. Você terá acesso ilimitado, poderá assistir às aulas quantas vezes você quiser dentro da nossa plataforma. Você terá também teoria e questões comentadas, aliás, centenas de questões comentadas pelos nossos professores. E você terá material em PDF das aulas, olha que bacana. Então, conforme, claro, os professores eles gravam as aulas, nós pegamos os slides e transformamos em material em PDF para você, para complementar o seu estudo. Estamos fazendo um valor promocional de lançamento para esse curso preparatório, pessoal, que é o seguinte, de R$ 497 por apenas R$ 247 ou 12 vezes de R$ 24,65. Agora me diz, o que você paga com esse valor, hein? Aqui no Vencendo Concursos, você pode adquirir o curso online preparatório completo para auxiliar administrativo. Muito a pena para você, vai valer esse curso preparatório que vai te levar à aprovação. Como que você vai fazer para adquirir o curso preparatório? Gente, é o seguinte, abaixo desse vídeo, na barra de descrição, na barra de comentários, vai ter um link. Você vai clicar nesse link e vai ser redirecionado à página do curso. Lá encontrará todas as informações necessárias. Vai ter um botãozinho amarelo lá no meio, você vai clicar, vai preencher seus dados, escolher a forma de pagamento e pronto, vai começar a estudar aqui com a gente no Vencendo Concursos, ok? Se você tiver alguma dúvida, é só entrar em contato conosco pela nossa central do WhatsApp, tá aí o número 11 97465 6052, ou lá na página do curso tem um chat online. Sempre fica um consultor nosso à sua disposição para sanar suas dúvidas. Então é só você mandar sua dúvida por lá e alguém vai te responder imediatamente, tá bom? Bom, é isso. Vou ficando por aqui. Um grande abraço para vocês. A gente se vê dentro da plataforma, hein? Clica no link agora, já faz a sua matrícula e inicia seus estudos para valer. Grande abraço e a gente se vê dentro da plataforma. Valeu, até mais!